Olá, que tal? Muito buenas tardes a todos os obreiros, colaboradores, CPOs e a todos que participam todos os domingos da classe, onde com segurança a palavra de Deus alimenta e edifica a vida de aqueles que querem permanecer firmes e obedientes hasta a morte. Vamos primeiro fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe e a direção de Deus pueda fortalecer-nos espiritualmente. Mi Deus e mi Padre, em nome de nosso Senhor Jesus, uma vez mais nos reunimos para fortalecer nossa vida espiritual através de tu palavra. Cada domingo que meditamos em esta epístola, nós outros passamos a entender que a vontade do Senhor é que uno sirva, mas sirva hasta a morte. Não é servir por um tempo, mas servir de coração, com el alma, servir com ganas de a cada dia agradar ao Senhor. Meu Deus, eu lhe pido, se alguém neste momento se encontra com um dolor, se encontra, meu Padre, de uma maneira que não pueda participar da classe, repreenda todo o mal. Esta pessoa que se encontra indisposta, esta pessoa que se encontra preocupada ou preocupado com um problema, eu determino que esta preocupação se converta em confiança, porque quem confia em ti vence e vencerá todos os problemas e derrubará todas as muralhas. Eu determino e entrego esta classe em tuas mãos. Amém e graças a Deus. Bueno, nós outros, todos os domingos, estamos meditando na primeira epístola de Pedro, e a cada domingo Deus ha falado conosco de maneira gloriosa. O tema da classe de hoje é este aí. Qual é o perfil del hombre e la mujer de Deus? Qual é o perfil del hombre e de la mujer de Deus? Você vai aprender hoje qual é o perfil. Nós outros vamos pensar a meditar na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, porque já meditamos o capítulo 1, já meditamos todos o capítulo 2, e agora vamos a meditar no capítulo 3, do versículo 1 hoje até o versículo 5. E o versículo 1 habla assim: assim vosotras, mulheres, mire a quem Pedro está se dirigindo, a las mulheres. Asimismo, vosotras, mulheres, está sujeitas a vuestros maridos, de modo que se alguns de ellos são desobedientes à la palavra, puedan ser ganados sem palavras alguma por la conduta de suas mulheres. Pedro aí estava orientando as mulheres daquela época que para elas ganhar ele marido, elas necessitavam inverter em la conduta, ou melhor dito, em ele testemunho comportamental. Porque às vezes se habla muito, mas no que uno mostra em suas condutas, não é no que uno está falando. E naquela época, como na época de hoje, toda mulher que serve a Deus, lhe gostaria que seu marido também servira a Deus. Mas a conduta, a maneira dele testemunho de la mulher,
hace toda a diferença. É esta frase que me chamou a atenção nele versículo. Puedam ser ganados sem palavras, porque às vezes a mulher ora, a mulher faz montão de coisa e ele, marido, nunca se converte, nunca entrega sua vida a Jesus. Mas quando ele observa ele câmbio, ele testemunho da mulher, faz uma grande diferença. E mire que está escrito na explicação. Muitas mulheres aún não tinham a seus maridos convertidos ao Evangelho. Por esse motivo, Pedro revela uma maneira peculiar para que essa esposa lhe predique a sua cônjuge. Mire que Pedro estava orientando as mulheres para que as mulheres fuera adentro da própria casa, ele testemunho, ele câmbio, porque quando uma pessoa que la conhece ver um câmbio em aquela mulher, ele, marido, gostaria de saber o que passou, o que está passando, que aquela mulher cambiou de uma maneira radical, não para pior, mas para uma transformação que lhe deixa assombrado. Antes era peleona e hoje já não é. Antes uma mulher histérica, hoje uma mulher tranquila. Antes uma mulher que ameaçava e hoje uma mulher que confia em Deus. Mas seguimos lá a explicação. Normalmente, as mulheres apreciam a arte de falar para convencer e influenciar a los demais, para que pense como elas. Sin embargo, o texto sagrado ensina que em el hogar a esposa se torna um instrumento de salvação por meio de sua conduta afetuosa, sensata e cautelosa. Ou seja, é ele verdadeiro câmbio que acontece em uma mulher, que faz com que sua casa, ou principalmente ele, marido, perceba, se dê conta que algo passou, algo está passando, e ele deseja saber o que está acontecendo. E ele, testemunho daquela mulher, é que faz toda a diferença para que ele, marido, se converta. Aí diz mais, a mulher de Deus mostra sua fé em seu viver diário, em seu temperamento e em sua forma de tratar as pessoas. Dessa maneira, esses frutos produzirão em ele, marido, e em la família de Édia, ele temor e la reverência ao Senhor Jesus. Eu sempre he dicho, ele testemunho de minha mamã. Mientras minha mamã lutava para cambiar meu papá com a força de seu braço ou a sua maneira, Édia nem cambiava Édia, nem tampouco meu papá. Mas quando Édia inverteu em seu próprio câmbio, quando Édia hizo uma inversão em Édia, através do Espírito Santo, ele se deu conta dele câmbio que sucedeu em la vida de Édia. E o mesmo poderá acontecer com você, mulher, que deseja que Deus transforme a seu marido, que deseja que Deus transforme a seus filhos, e o mesmo digo para os homens, porque há homens que lutam por sua esposa, e há perguntado, não sei o que fazer para transformar minha esposa. Inverta em você, trate de cambiar, trate de mostrar para Édia ele verdadeiro homem de Deus que tu eres,
e com segurança Deus bendicerá. Vamos seguir, por favor. Ao observar vuestra conduta casta e respeitosa, ou seja, Deus deseja que nos observem e veja nossa conduta. E esta é a frase que me chamou a atenção. Ao observar vuestra conduta. Porque os que não conhecem a verdade, eles não querem palavras. Eles não estão preocupados em nós outros falar. Eles querem ver se realmente nós outros, através de nossa entrega, cambiamos nossa vida para Jesus. E mire que Pedro disse que ele esposo reconheceria que a esposa havia cambiado, porque a conduta é outra. Aquela mulher, antes de estar firme com Jesus, era uma coisa. E agora com Jesus é outra coisa. Não é que a mulher vai se converter escrava do homem, não. Mas suas atitudes mostrarão que ela de verdade está servindo a Deus. E nós seguimos a explicação. Que queria viver uma vida pura para Deus e que já não desejava satisfazer-se com as coisas deste mundo. Por lo tanto, este é o testemunho de uma conduta de fé que a esposa poderia mostrar-lhe. Ou seja, naquela época, Pedro já orientava as mulheres em ser um testemunho vivo dentro de seu próprio hogar. Porque me acordo que antigamente, quando meu papai dizia que ia a sair, minha mamã peleava, minha mamã ameaçava, mas quando ela se converteu e que meu papai dizia, vou a sair, ela dizia, vaja com Deus. Não peleava, entregava nas mãos de Deus, porque aquela roupa por a qual ele saiu já estava ungida, consagrada ao Senhor Jesus. Ungria ela, ele sapato, entregava nas mãos de Deus. E ele câmbio foi acontecendo passo a passo, com testemunho e com uma fé inteligente. Diz mais a orientação: se nossa conduta demonstra lo que hablamos, se não existe coerência, então será impossível, mira aí, chegar ao coração del hermano, ou seja, del esposo ou de la esposa, e aún de la sociedade em la que vivimos. Ou seja, se lo que nós outros hablamos, nossa conduta não tem coerência, as pessoas não vão crer em lo que estamos falando. As pessoas não vão dar crédito no que estão vendo, porque muitas vezes se habla uma coisa, se comporta de outra maneira, e isso se converte em uma hipocrisia. Versículo 3 diz assim: e que vuestro adorno não seja externo, penados, ostentosos, rojas de ouro ou vestido luxuoso. Ou seja, não é a inversão externa que vai cambiar a situação. Claro que toda mulher deve cuidar-se, porque a mulher deve inverter em sua aparência, mas entender que não é a inversão externa que vai cambiar a situação. Cuide-se, porque você é templo do Espírito Santo, mas sepa que o que cambia a situação é o câmbio desde adentro hacia fora.
O que me chamou a atenção, a frase desse versículo é esta aí: vuestro adorno não seja externo. Cuide-se, mantenha sua beleza, porque toda mulher lhe gusta cuidar-se, manter-se bela, mas inverta em sua beleza interior, para que ele, testemunho, pueda ganhar seu marido, ou este marido ganhar a sua esposa. Diz mais a explicação: as mulheres são mais estimuladas a prestar-lhes atenção de forma excessiva a todo o que se refere à aparência. A mulher se preocupa muito com a aparência. A mulher inverte muito em la aparência. É bacana, mas você não pode colocar a aparência como prioridade. O que vai ser a diferença é seu verdadeiro testemunho. Aí diz mais: por ser propensas ao desejo de apresentar-se bem ante a todos, corre mais risco de poner esta inspiração por em cima de outras prioridades. Sigo a repetir: não é errado você inverter em sua aparência, a cuidar de seu corpo, não há problema. O que não podemos é colocar isso como prioridade. Nossa prioridade é nosso testemunho, é reflejar a imagem de Cristo adentro de seu hogar. Siga a explicação. Quando consideram mais ele exterior que ele interior, ele qual é valioso para Deus, revelam sua condição espiritual decadente, e assim sua conduta se torna inapropriada. Quantas são as mulheres que invertem forte em seu exterior e aún assim perde seu marido? Ou não é verdade? Mulheres que se perguntam: como pode? Tenho um corpo bonito, sou uma mulher guapa, e como pode? Eu perdi meu marido para outra, porque não houve uma inversão em seu interior. És bonita por afuera, mas por adentro assim não és. Sua conduta, seu comportamento é insuportável. Mas quando uma mulher inverte em seu interior e inverte em seu exterior, ella une, hace uma união inteligente. Vou a cuidar de meu corpo físico, mas vou a cuidar de meu corpo espiritual. Servir a meu Deus, ter temor a Deus, dar testemunho de que sirvo a Deus. Esta união hace uma grande diferença. Versículo 4: sino que seja ele yo interno, com el adorno incorruptível de um espírito terno e sereno, lo qual é precioso delante de Deus. Veja que Pedro está aí falando de inverter em seu interior. Cuidar de sua aparência, cuidar de sua vida física, mas inverter em seu interior. A frase que me chamou a atenção foi esta: espírito terno e sereno. Coloque a explicação, por favor. La expressão el yo interno se refere ao alma, que és invisível e está oculta em el interior humano. Há diferença do corpo perecível, que se descompõe imediatamente depois da morte. El alma é eterna,
e permanecerá com seus sentidos perfeitos para sempre. Por mais que tenhamos um corpo perfeito, por mais que a saúde esteja tudo bem, aparentemente tudo bem, mas este corpo é perecível. Um dia este corpo vai apodrir-se, um dia este corpo vai desaparecer, mas a alma não. A alma não se pudre. A alma é eterna. Por isso que devemos inverter em nosso interior. Quando em seu interior está bem, você permanece confiante. Você permanece seguro, segura de que Deus está contigo e que a batalha você ganhará. Siga a explicação. Esta não é vista através de vestidos ou de acessório, sino por meio de atitudes que mostram sua riqueza ou sua pobreza delante de Deus. Quantas mulheres que os miram na beleza, que os miram na aparência, mas a conduta, as atitudes mostram uma pobreza espiritual. E às vezes você vê uma mulher que não tem uma grande beleza, mas suas atitudes, seu comportamento, la hace a mulher mais bela do mundo, porque sua beleza vem de adentro hacia afuera. Vuelvo a repetir, há algum pecado inverter em sua aparência? Não há, mas não pode ser a prioridade. A prioridade é você inverter em sua vida com Deus, porque este corpo, ou ele corpo, um dia vai a morrer e um dia vai a quedar podrido, vai se acabar. Por mais bonito que seja, esse corpo vai se acabar, mas a alma nunca se acabará. Vamos ao último versículo desta meditação, versículo 5. Porque assim também se adornavam em outros tempos as santas mulheres que esperavam em Deus, estando sujeitas a seus maridos. Ou seja, estas santas mulheres, como Pedro digo, santas mulheres, santa significa separada. Eram mulheres separadas do mundo. Eram mulheres que em todo em sua vida, elas haciam para agradar a Deus, a ser a vontade de Deus. E esta frase me chamou a atenção. Esperavam em Deus. Quando hablamos esperava, não é sentada, não és acomodada, não és murmurando. Esperava, essa palavra esperar, ou esperavam, em la fé, confiante, eu estou fazendo minha parte e Deus hará a parte dele. Mire a explicação. Duas virtudes são apresentadas como um grande ornamento para a alma, ternura e serenidade. Em outras palavras, a pessoa que inverte em sua alma possui temperamento calmo, mente tranquila e palavras suaves para lidar com as demais. Ou seja, quando se inverte em sua alma, em seu interior, você sabe como falar, você sabe como reacionar, você sabe que atitude tomar para não desagradar a Deus. Muitas vezes é melhor nem contestar. Há situações que nem é melhor contestar. Quer dar cadeado e esperar que aquela temperatura desminúde para conversar com a cabeça fria. Esta é a mulher que inverte em seu interior. És o homem que inverte em sua alma, em seu interior. E siga a explicação.
Esta conduta é valiosa delante de Deus e apreciada em la convivência humana, pois les proporciona a outros a oportunidade de conhecer a fé. Por isso, quando um homem que convivia antes com uma mulher peleona, e agora aquela mulher, tudo que acontece é de a busca arreglar tranquila, de maneira calma, ou deixa para o outro dia, e o homem queda um pouco assombrado, porque ele queda perguntando, o que passou? Ella antes peleava, ella antes hacía isso, hacía aquilo, hoje ella já não ameaça mais, já não peleia mais, o que está passando? E ele próprio, Espírito Santo, ele vai fazendo a obra, ele vai transformando a família e o lugar daquela mulher ou daquele homem, porque as situações que são os homens que lutam por sua esposa. Medite uma vez mais, vou enviar para vocês o estudo completo, aí, até o versículo 5, para que cada um de nós outros venhamos sacar proveito de todo isso que estamos falando e orientando. Gostaria de acordar a todos os discípulos, obreiros, todos os servos, que este próximo sábado vamos estar na segunda reunião de los discípulos. Já houve ayer a primeira reunião de los discípulos, e este próximo domingo, próximo sábado, me perdoe, estaremos determinando mais uma vez mais que ele cinturão esteja firme, que este cinturão, que é a comunhão com Deus, não esteja frouxo. Você pode ver aí a placa, segunda reunião de los discípulos, e amanhã, nele programa Obreiros em Foco, vou estar orando novamente com ele cinturão posto em la cintura e determinando, através da fé, que cada um que é discípulo de Jesus permaneça firme hasta o fim, dando testemunho de uma fé inteligente. Vamos agora, amigo, amiga, obreiros, agradecer a Deus por mais uma classe. Mas gostaria de mostrar aqui o livro que estamos todos os domingos, às 4 da tarde, com todos os candidatos do CPO, como vencer suas guerras por la fé. Estamos todos os domingos, 4 da tarde. Daqui um rato, vamos estar conectados com todos, alguns aqui na catedral presencialmente, e os demais das províncias por link. Vamos enviar um link para que você pueda participar, esteja com seu livro, porque já começamos com toda a força o novo CPO. Vamos agradecer a Deus. Mi Deus e mi Padre, eu lhe agradeço por esses momentos de meditação, onde o Senhor se dirigiu diretamente às mulheres, para que todas as mulheres de Deus invertam em seu interior. Mulheres que já são casadas, outras que são solteiras, porque as solteiras têm este privilégio de não dar um passo equivocado, de não se equivocar em elegir alguém que lhe haga sofrer. Mas esta mulher que já conheceu ele Senhor e que já tinha um problema com seu matrimônio e que aí está lutando, está mais do que provado em tu palavra, que não és por la força, nem tampouco por la violência, e sim por la fé. És por la fé. E quando nós outros actuamos por la fé,
es dar testemunho, es inverter em nosso interior, em nossa alma. E para inverter em nosso interior, temos que estar seguro em abandonar a imundícia, o pecado, e não ter acordo com as coisas imundas. Espírito Santo, bendiga todos eles. Amanhã estaremos nele programa Obreiros em Foco, orando, vamos seguir orando com ele cinturão, porque não vamos afrouxar para o diabo, não vamos, mas a cada dia nos manter, como digo, ele Senhor a Jeremias, para não meter água nele cinturão, ou seja, ele cinturão tinha que estar conservado, limpo e bem posto em sua cintura. Meu Padre, bendiga todos os servos, e que próximo sábado, a hora, às 4h30 da tarde, esta segunda reunião dos discípulos seja tão forte como esta de ayer. Entregamos todos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Amanhã, às 9h, ele programa Obreiros em Foco, e ao final dele programa, vamos orar com ele cinturão. E cada discípulo traga outro discípulo, e com segurança o Espírito Santo bendicerá. Que Deus me los bendiga a todos e hasta a próxima.